poder sentar, meus amados. João capítulo 17, eu quero trazer uma breve introdução na ministração aí do capítulo 17, a oração sacerdotal chamada. E o capítulo 17, o versículo 1 até o verso 5, eu quero ler com os irmãos. A palavra de Deus diz assim, João 17, versículo 1 até o verso 5. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, vamos repetir? Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos, Pai, que sobre cada um de nós seja movido o teu Espírito, de forma que o teu nome seja glorificado em nós e possamos sair daqui hoje edificados pela tua palavra. Eu consagro a minha vida, consagro este lugar. Senhor, nós estamos aqui reunidos no lugar que o Senhor nos deu para reunirmos-nos como igreja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa comunhão, por estarmos juntos e na tua presença. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a oração, acredito, a oração mais importante estava sendo feita. Porque toda ela, o capítulo 17 completo, você vai encontrar a oração que faz efeito até hoje. Jesus proferiu palavras que envolvem os discípulos que estavam ali com ele e envolve aqueles que haveriam de se converter. Ainda que nós não lemos, mas toda a oração compreende muitos assuntos que depois se cumpriram na vida da igreja e se cumprem até hoje, como por exemplo a parte da oração que Jesus pede que os seus discípulos sejam um, como ele é um com o Pai. E é claro, ele declara também nessa mesma oração que ele pede não só por esse, mas por aqueles que haveriam de vir. Nós estamos diante da oração mais poderosa que foi feita na terra. Por quê? Porque foi feita pelo Filho de Deus, foi feita por Jesus Cristo, num momento crucial. E eu quero, é claro, dar fundamento a isso, observando com você um paralelo entre essa oração, esse momento, e o momento final da queda de Adão e Eva. O momento em que eles caem, o efeito disso e aquilo que é contrário àquilo que Jesus fez. Entenda, Jesus é o segundo Adão. Jesus ele é aquele que veio cumprir o que o primeiro Adão não cumpriu. O primeiro Adão deveria ter repudiado a voz da serpente. O primeiro Adão deveria ter ouvido a orientação de Deus. E aí eu quero observar com você na íntegra em respeito aos novos na fé. Eu sei que todos aqui, a maioria tem conhecimento do que eu estou falando, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Logo aí no capítulo 2, nós encontramos o Senhor Deus criou os céus e a terra, criou Adão e Eva, ordenou sobre eles que eles crescessem e multiplicassem. Está aí no capítulo 1, versículo 26 até o verso 28. Depois o capítulo 2 vai
trazer os detalhes de como Deus fez, né? Você sabe disso, né? O capítulo 1 tem um apanhado de tudo que Deus fez. Deus criou o homem e a mulher, criou a fauna, a flora, separou os continentes. Capítulo 1. Mas o capítulo 2 vai trazer os detalhes de como o homem foi feito e como a mulher foi feita. O homem foi feito a partir do pó da terra e Deus retirou uma parte dele e colocou nesse homem. Colocou em Adão. Ele colocou o sopro da vida, ele soprou nas narinas. Deus não soprou nos animais, não soprou nas plantas, não soprou sobre a terra para criar a terra, mas ele soprou nas narinas de Adão. Uma parte de Deus foi inserida no homem. E isso até porque depois esse homem teria anseio pelo Senhor. Até os que não conhecem a Deus têm anseio por Deus. Por quê? Porque sempre você pode ver a pessoa, ela não conhece a palavra, mas ela tem anseio pelo espiritual. Pastor, e aqueles que não vão à igreja nenhuma? Meu irmão, pode ir lá ver se a pessoa não assiste filme de terror e fica envolvida lá com uma série de coisas que demonstra que ela tem uma atração por aquilo que não se pode explicar. O que eu quero dizer é a característica do espiritual. Ela está ali buscando o que é espiritual de alguma forma, ainda que no entretenimento, mas isso aponta para o mistério, aquilo que é misterioso, aquilo que existe e é espiritual e tem relevância de alguma forma, ainda que no imaginário daquela pessoa. Mas isso é um indicativo de como Deus criou o homem. Deus criou o homem do pó da terra, ordenou e foi feito, mas ele retira uma parte dele e coloca no homem. Por quê? Porque mais tarde o próprio Deus iria requerer desse homem comunhão com ele, comunhão com Deus. Eu vou pedir que alguém ajude a controlar o ar-condicionado. Estou vendo aqui alguns irmãos aqui sofrendo, né? Vamos ajudar aí, por favor. Não, depois vamos ter que orar aqui para, né? Senhor, abençoa a saúde, né? Abençoa a saúde desses irmãos aí. Muito bem, obrigado. Eu quero ler especificamente aí o capítulo 2, versículo 16, quando Deus termina de criar o homem e a mulher, ele diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus orientou aqui Adão e Eva que não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. O texto segue, no capítulo 3, então vem a queda. O capítulo 3, verso 1 diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes este fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Note aí, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, para que seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então, aí vem a parte que é importante especificamente para agora. Então, vamos repetir? Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira
e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só, irmãos, eu gostaria que você lesse, ouvindo a sua voz agora, o versículo 8. Veja a semelhança do cenário aqui, claro, semelhança física do local, né? Veja se o local lembra alguma coisa do que nós iniciamos lendo, né? Vamos lá, verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. E aí, verso 13: então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Note aqui algo muito importante. Onde é que Jesus estava com os discípulos? Onde era, irmãos? Vamos lá ver se você repetir bastante isso aí já. Ele estava no jardim Getsêmani. Também é o mesmo local chamado Monte das Oliveiras. O jardim Getsêmani, Monte das Oliveiras, é o mesmo local. Ele estava no jardim, mas Jesus fazia o que no jardim? Ele estava junto dos discípulos, ele estava reunido com eles, e ele era responsável por eles, e ele estava agora fazendo uma oração a Deus por ele e pelos discípulos. Logo depois, verso 6, vem a oração especificamente pelos discípulos, ainda que desde o começo isso englobava todos os homens. Note a diferença. Em um jardim houve a desobediência e o repúdio para com a voz de Deus e a presença do Senhor. Em um jardim houve a queda, o homem buscando a si mesmo, a sua própria vontade. No outro jardim, eu estou fundamentando que essa foi a oração de Jesus é a oração mais poderosa feita sobre a terra. E aí, quando eu falo oração mais poderosa, irmãos, eu não estou falando daquela visão de alguém poderoso, né, orando, porque isso não existe. Não existe alguém poderoso. Existe o Deus Todo-Poderoso que conferiu autoridade aos seus filhos para a realização da sua obra. Mas no final, é o Senhor que fez todas as coisas. Se você tirar a autoridade, vamos dizer aqui um policial, ele está fardado, identificado que é um policial, está com seus documentos, ainda que não esteja fardado, ele está legalmente correto em se posicionar como policial. Mas se você tirar a documentação, retirar a graduação, tirar tudo, ele já não pode mais agir como policial, ainda que seja a mesma pessoa, com o mesmo nome, mesmo CPF, RG, mas ele não tem mais a autoridade conferida pelo Estado através ali da organização da instituição policial. E é isso que Deus fez. Deus instituiu, graduou, autorizou e tudo vem dele, nada é nosso. Portanto, não devemos encher o peito. Pastor, então tem muita gente errada por aí? Tem muita gente errada por aí. Você acertou. Pastor, mas é muita gente. É muita gente. Aliás, irmãos, eu não assisto, né, mas não assisto mais. Um dia já assisti. Mas, dependendo do lugar, é um festival da Liga da Justiça. Né? É os Vingadores.
Por quê? Porque a impressão que dá que um é o Hulk, o outro é o Superman e o outro é o Homem-Aranha. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Por quê? Porque fica-se numa expectativa de quem vai subir com mais poder. Não, esse jejuou 15 dias, o outro jejuou 50. E aí a pessoa não percebe que está se colocando a fé nas pessoas. Por isso, irmãos, que quando essa pessoa tão poderosa, entre aspas, cai, muita gente não suporta. Por quê? Porque entendeu que era infalível a pessoa. Infalível é o Senhor. É o Senhor. O rei Davi pode ter caído, mas Deus continuou no trono. Deus não caiu. Quando estão entendendo, irmão? Pelo amor de Deus, não saia daqui dizendo, pastor, hoje pegou pesado com você, viu, fulano? Aí o seu amigo lá de outra igreja, no seu trabalho, pegou pesado meu pastor domingo, rapaz, falou umas verdades, deu umas bofetadas em você. E como assim? Aí você vai e conta o que eu estou falando. O pastor falou uma verdade, olha, isso é para você. Pelo amor de Deus, eu estou aqui falando com você, que a minha ovelha eu preciso ensinar a você. Eu não estou falando com pessoas de fora, elas lá têm os seus pastores e Deus dará graça e trará ordem aonde quer que seja que eles estiverem. Diga amém aí, meu irmão. Nós não falamos aqui para buscar jogar pedra, porque a igreja de Deus e Deus dará ordem, trará ordem em nome de Jesus, e eu creio que assim será até a sua vinda. Mas eu quero, com essas palavras, trazer o entendimento, para que tenhamos entendimento. Quem tem o poder é o Senhor. E você pode estar cheio do Espírito Santo, orando pelos enfermos e sendo curados, a glória não é sua. Não pegue nada para você. Não se beneficie de nada. Não se beneficie. E eu quero, assim, observar com você esse paralelo. No jardim do Éden, o jardim da queda, o jardim Getsêmani, o jardim da restauração. Eu citei aqui a oração poderosa nesse sentido, ela ecoa até hoje. A oração de Jesus ecoa até hoje diante de Deus. Meus irmãos, eu quero deixar claro que orações feitas diante de Deus, atitudes feitas diante de Deus, atitudes de fé, elas ecoam até hoje. Vou dar um exemplo para você, o próprio Abraão. Quando Abraão entregou tudo para Deus, quando ele foi e creu em Deus de tal forma que renunciou todas as coisas como de mais valor e colocou a voz de Deus como de maior valor em sua vida. Até hoje as promessas de Deus, o próprio Deus, ele cumpre promessas que disse a Abraão, até hoje elas estão cumpridas. E isso é só para você ter uma ideia que existem coisas que Deus leva em consideração por gerações a fio. Deus prometeu a Abraão, por causa disso, por causa do que fizeste, farei de ti uma grande nação, de ti sairão muitas nações. Você vai contar, meu irmão, quantas nações, são incontáveis as nações que fluíram a partir de Abraão. Infelizmente, alguns acham às vezes que é só Israel, né? Mas você olha, tem muita geração de Abraão, e aí é claro estudar isso aí, e você vai perceber que Deus cumpriu a sua palavra. Ele disse que cuidaria de Israel, ele disse que nunca abandonaria Israel, e Israel passou por apertos e situações, mas Deus depois ia lá e trazia de volta, e ele tem acompanhado Israel até hoje como nação. Há promessas que ainda estão se cumprindo, ainda estão em pleno vigor. Quero até abrir um parênteses aqui para isso. Meus irmãos, esse assunto é muito vasto, eu não quero aqui trazer uma polêmica, né? Mas, se você quiser saber por que Israel é tão abençoada até hoje, né? Você pode colocar lá
coloca lá no YouTube, lá, Prosperidade de Israel. A sabedoria de Israel para plantar. Você vai ver que eles têm uma técnica de plantação que só existe lá. Eu acho que só o Brasil tem algo superior. Só o Brasil. Só que a técnica deles é completamente diferente, porque num espaço pequeno de local, eles são muito pequenos, né? O Israel é tão pequeno, irmão, se você comprar um mapa e esse mapa for de má qualidade, você não consegue ver. Pode fazer o teste. Chega em qualquer lugar, eu queria dar uma olhada no mapa que você tem aí, um lugar que tenha vários mapas, procura Israel. Você vai ver o nome Israel, não vai ver direito o local, tão pequeno que é. Não é? Aí você vai descobrir que ninguém tem a tecnologia de dessalinização de água, ninguém superou até hoje a tecnologia deles. Já citei aqui algumas coisas, inclusive que o Brasil foi beneficiado. Existe uma máquina que ela tem aí 1,5 m por 1,5 m de largura, de profundidade, de altura, uns 2 metros de altura, que é um bebedouro. E ela absorve a água da umidade do ar. A máquina grande, ela pode gerar, por dia, 800 copos de água. Você vai procurar o tubo de água que está conectado nela, não tem. Ela pega a umidade do ar, transforma em água, e ali tem água potável para ser tomada. Eu vi isso numa feira, inclusive o Brasil foi beneficiado com algumas dessas máquinas, especificamente para a região do Nordeste. De onde surgiu isso? Irmãos, Israel cumpre bem uma série de orientações. Uma delas é buscar a sabedoria. O texto de Provérbios está lá. O texto de Provérbios, capítulo 1, 2 e 3. Você vai encontrar que você deve buscar a sabedoria, mais do que o ouro, mais do que a prata. Israel cumpre bem isso, porque se você for observar a porcentagem de quantas pessoas ganharam o prêmio Nobel, a maioria, posso dizer, a maior parte são pessoas descendentes do povo de Israel. Um número enorme de pessoas. Isso é uma coincidência? Não, meu irmão. Um princípio que o povo de Israel, os que seguem, né, o ensino do Antigo Testamento, aqueles que não são convertidos e os que são os judeus messiânicos, até hoje você vai encontrar um princípio que eles ensinam aos filhos. Os filhos vão estudar, vão se esforçar, e eles não estudam para ter um bom emprego, mas para dar emprego. Então, a mentalidade que é passada para os filhos não é uma mentalidade, eu vou fazer um concurso, eu vou arrumar um emprego, eu vou trabalhar para alguém. Não, não. Eles estudam para abrir a empresa. Em Israel, por metro quadrado, é o local que tem o maior número de empresas nas feiras. Só para você ter uma ideia, só do povo de Israel, eles conseguem preencher de estandes de empresas diferentes um número enorme de empresas na área de tecnologia. É considerado, até outro dia, era o país que mais tem startups por metro quadrado, comparado com outros países. Agora, por que tudo isso? Porque eles seguem à risca, buscam a sabedoria e faça isso mais do que você busca o ouro e a prata. Aí qual é o resultado disso? Eles vão saber coisas que outros não sabem, vão aprender o que muita gente não aprende, e isso na prática vai render o quê? Dinheiro. Dinheiro. Aí, como eu disse, eu não quero criar polêmica, mas nós aqui hoje estamos orando por situações que poderiam ter sido evitadas, não é? Mas eu quero, rapidamente, irmãos, falar de um detalhe muito importante. Por exemplo,
Eu não conheço a situação dessa família que morreu os filhos e a mãe. Eu não ouvi o pai. Alguém ouviu o pai? Alguém sabe alguma coisa sobre o pai dessas crianças? Alguém sabe? Talvez ele exista, mas certamente ele não estava lá. Provavelmente aquela senhora era, né, porque morreu, uma senhora sozinha. Quantos de nós conhecemos aqui mães solteiras, que o pai só fez o filho e não ficou, abandonou a família? É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? Aliás, no curso Homem ao Máximo, há uma matéria que fala sobre isso, que os homens fogem. Eles fogem. Você não vê uma mulher abandonando seus filhos, você vê homens abandonando. Eles fogem, não aguentam pressão. Quando incomodados, quando não gostando do que está acontecendo, fogem. E isso está desde Adão. Adão fugiu da presença do Senhor, se escondeu. Entenda bem o que eu estou dizendo. Um dos motivos de tudo que nós passamos aqui quase todo ano, como agora estamos passando, é porque nós temos pessoas que não têm condição financeira e o que resta para elas, muitas vezes, é morar aonde dá. Por isso que eu disse, eu não quero causar polêmica, nem desrespeitar e nem colocar a culpa em quem morreu. Não é isso que eu estou falando, mas eu quero aproveitar esse momento para ensinar algo que eu tenho falado há muito tempo. Meus irmãos, eu amo a restauração familiar. Eu tenho entendimento de que isso deve ser o foco da Igreja de Deus em lidar com as pessoas, a restauração familiar. E a restauração familiar envolve restauração da identidade dos homens e da identidade das mulheres. Por isso que eu muito me alegrei quando eu tive conhecimento do curso Mulher Única, quando estávamos eu e a pastora estudando sobre o que faríamos para lidar com uma série de necessidades que víamos. Por exemplo, nós tínhamos o curso Casados para Sempre, mas nós percebíamos que o curso deixava a desejar em algumas coisas. O curso é ótimo para casais que estão bem, de forma que melhorarão o seu relacionamento. Mas não é adequado, no meu entendimento, isso é uma visão pessoal. Eu não aconselho uma pessoa que está em extrema crise fazer o curso Casados para Sempre. Eu hoje, não aconselho. Não é bom. Mas o curso Homem ao Máximo, que trata especificamente sobre a identidade do homem e a postura do homem. Como o homem deve se ver, como ele deve ver a responsabilidade dele e como ele deve se portar diante de Deus e da família. Meus irmãos, o homem está para a família como Cristo está para a igreja. Isso é muito sério. Pastor, então o homem tem que ser o cara. É isso mesmo, tem que ser o cara. E aonde que ele vai encontrar esse fundamento bíblico? Olhando para Jesus. Eu não vou chamar Jesus disso, né? Mas Jesus foi e é o topo. Ele é o top do top do top do top da postura que o homem tem que ter. Mas Jesus não se casou, pai. Meu irmão, todas as características que são aplicadas em todas as situações da vida estão manifestas na pessoa de Jesus. E onde é que eu quero chegar com isso? Irmãos, há um ciclo de destruição. Quantos de nós já enxergaram isso? E talvez você nunca compartilhou, mas é essa a realidade. Como o caso desta senhora que morreu ela e quase todos os seus filhos. Irmãos, como ficará essa criança? Esse que faltou talvez se torne uma pessoa resistente à fé, porque muitas pessoas atribuem que a culpa é do Senhor, que não salvou, que não livrou. E nós sabemos como é difícil, talvez dois problemas. Não teve o pai abandonou e agora ainda perde a mãe e os seus irmãos. Meus irmãos, situação complicada, devemos inclusive orar mais uma vez, hoje à noite orar ainda por essa criança. Mas como que o ciclo começou? Começou quando esta senhora não foi alcançada por Cristo, de forma que Cristo não pôs ordem, não sei se ela servia ao Senhor,
mas eu estou falando pela lógica, talvez ela não conhecia. E essa senhora não soube escolher alguém, não teve um critério. Eu não estou colocando a responsabilidade, eu estou falando de coisas que a gente vê todo dia. Ou nunca ninguém viu alguém que não tem nenhum critério para ver com quem está andando. Nós vemos todos os dias isso, meus irmãos. Moças que não deveriam estar dando oportunidade para pessoas, para homens, que não respeitam suas mães, seus pais, portanto, já anunciam a destruição futura de uma família. Então, essa pessoa vem, se relaciona, tem um filho, e quando ela pensa que tem um homem perto dela, ela não tem. E ele abandona. Eu me lembro de uma situação que uma pessoa sofria bastante, morava com a mãe, 3 filhos, cada filho de um pai diferente. E a mãe batia muito naquela moça. Me lembro, a mãe era da congregação que eu dirigia, e ela batia de pau, meu irmão. Era pancada mesmo de pau. E um dia eu cheguei e estava em pleno andamento. E aí, você imagina, né? Tive que intervir. E aí, irmãos, Deus trouxe ao meu coração a situação daquela moça. Eu tive que trabalhar com a mãe daquela moça, uma senhora, para que ela compreendesse o que ela tinha que fazer. Já era um segundo casamento, um ciclo de destruição. Eu não sei se você percebeu, mas essas mães que foram desamparadas, muitas vezes seus filhos também tendem a, de alguma forma, ter a mesma situação, e ali não era diferente. E aquela moça que não teve o pai, só tinha maus tratos da parte da mãe, o pai atual era padrasto, e não tinha nenhum tipo de contato ou voz em casa. Meus irmãos, como foi difícil aquilo. Eu me lembro que Deus trouxe ao meu coração o que estava acontecendo. Aquela moça, quando ela buscou um relacionamento de amor com alguém, ela estava buscando, na verdade, o que ela não teve com o pai. Porém, aquele rapaz que estava com ela não estava buscando ampará-la, mas se aproveitar dela. E então engravidou a primeira vez, a segunda, a terceira. E a mãe daquela moça, completamente descontrolada, lidando com aquela situação que só estava gerando mais problema e mais problema. Meus irmãos, é nessa hora que tem que ter um pastor que tenha coragem de tratar desses assuntos e não tenha medo de lidar com os homens e ter algum atrito problemático. E eu me lembro que, para a glória de Deus, eu fui ali, pela graça de Deus, os conselhos foram ouvidos e as coisas, pelo menos até onde eu os deixei, logo em seguida eu vim para o seminário, depois eu não tive mais contato. Eu quero, com isso, dizer que a solução é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, porque tudo começa com a estrutura familiar. Se há estrutura familiar, há então a bênção e o milagre, um casal planejando construir sua casa, comprar um terreno, morar num lugar mais seguro, porque são não um trabalhando, mas 2. E isso, irmãos, é inserido com o Evangelho. O Evangelho muda a história das pessoas. Como eu disse, eu não conheço a vida dessa família que se perdeu, que só escapou o rapaz, só um garotinho. Mas eu sei, irmãos, que possivelmente todas essas coisas que nós falamos, um pouco de tudo isso pode ter acontecido, e nesse momento está em andamento em muitas casas. São catástrofes já anunciadas e não há solução, porque não há amparo, não há a valorização de princípios. Quando eu falei aqui, por exemplo, de Israel, irmãos, o negócio é tão sério que eu estou falando aqui com você, que eu me lembro, teve um tempo, né, aqui na igreja, graças a Deus, irmãos, eu não tenho mais essa luta, mas eu me lembro um tempo, eu acho que eu estava com uns 4 anos aqui, 3 anos, e eu estava assim, penso numa mãe falando no ouvido do filho, assim, assistindo, era o pastor, né, dizendo, você tem que voltar a estudar, fulano, você tem que voltar a estudar. Rapaz, eu tenho para mim que uns já não aguentava mais me ouvir. Resultado,
a grande maioria esmagadora, para não dizer todos, voltaram a estudar, terminaram seus estudos. E alguns, para a glória de Deus, seguiram ainda fazendo universidade, e isso é uma bênção maravilhosa. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que deve-se buscar sabedoria. E diz que deve fazer isso mais do que se busca dinheiro. E a sabedoria, o saber, envolve todas as coisas, tanto a sabedoria de Deus, como, que é o conhecer a palavra, como a sabedoria do estudo, do conhecimento, de uma forma geral. Isso abençoa o reino também. Porque quanto mais estudamos, mais descobrimos que a graça do Senhor é maravilhosa. Eu quero, com isso, dizer para você, reforçar o caminho. Talvez você ainda não entendeu qual o foco da nossa igreja. É pregar o Evangelho, em primeiro lugar. Mas pregando o Evangelho é restauração familiar. Por isso, irmãos, nós não abrimos mão curso de noivos, para que os noivos tenham orientação, para que eles saibam se é isso mesmo que eles querem para as suas vidas. Sabemos que nem todo conselho é ouvido, mas sabemos sim que a palavra de Deus é poderosa para abençoar. Entenda, nós precisamos trabalhar para encerrar a destruição familiar. Terça-feira agora começa o Ministério Arte Suave de novo, para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos de pessoas para recepção. Tem sempre alguém ali na porta, toda vez ali controlando quem entra, quem sai, quem quer falar com quem, o que você precisa saber. Nós precisamos de pessoas dispostas, nós precisamos de pessoas que possam ajudar fazendo o lanche das crianças, porque tem um lanchinho, porque são crianças que nós temos aqui, grande parte são crianças. Qual é o nosso objetivo com esse ministério? Além do esporte, é claro que é muito bom para a saúde, para o corpo, mas em primeiro lugar é a pregação do Evangelho. Irmãos, nós temos o caso aqui de pessoas, quando esse ministério estava funcionando, nós precisávamos assumir algumas situações de crianças carentes, pessoas que não tinham ninguém por eles. E nós tínhamos que auxiliar, e eu falo isso em nome do Ministério Arte Suave, que fez um trabalho e faz um trabalho muito abençoador. Ninguém sabe disso, eu estou falando daquilo que acontece nos bastidores. Nós temos acesso a problemas e precisamos aconselhar. Eu me lembro, irmãos, de líderes do Ministério Arte Suave que precisavam aconselhar os pais, precisavam conversar com alguém, e a mãe confiava que essa pessoa ia ajudar com o problema que estava tendo com o filho. Meu Deus, gente, eu chego a me emocionar com isso. Por quê? Esse é o trabalho da igreja. E hoje pela manhã, eu digo a você, quando começou o culto, que eu vi 2, 3 pessoas, eu digo, eu não acredito nisso. Porque, irmãos, nesse momento tem gente que não tem uma casa, perdeu tudo, e nós não podemos aceitar que nem mesmo orar o povo não quer. E eu estou dizendo isso, o número está abençoador, mas poderia ser maior. Poderia ser maior. E eu sei, irmãos, que nesse momento tem pessoas que ficaram em casa fazendo outras coisas, que não está preocupado com nada porque estão bem. E eu digo a você, não se pode, uma pessoa assim, ela está desviada do Evangelho, ela não é crente, não é crente. Ah, eu sou assim. Não é, meu irmão, não é. É chamado cristão nominal. O que é o cristão nominal? Alguém que diz que é, mas não vive a fé. Não vive. Irmãos, não tem ônibus rodando, nós estamos isolados. Isolados. E uma pessoa não se comover ao ponto de ouvir, meu pastor chamou para orar, nós temos que estar juntos para orar. Ah, mas eu tinha, por exemplo, minha esposa não está, porque hoje 3 horas da manhã, nós estávamos dando remédio ao nosso filho, com febre. Então, ficou em casa para ver se pode vir à noite. Tem que estudar amanhã. Então, mais sábio. E ainda mais, se piorar, vou levar no posto. Quando eu chegar em casa agora, se ele não tiver tido melhor, eu vou levar no posto. Se tiver que levar em Praia Brava, Deus abençoe, que esteja tudo bem. Mas, numa situação que nós estamos vivendo, até com a saúde, nós temos que tomar cuidado. Porque nós não vamos poder ficar indo para lá e para cá.
Então, meus irmãos, toda a igreja deveria estar comovida. Agora, ao mesmo tempo eu não estou escandalizado, porque eu me lembro quando nós tínhamos aqui tiroteio por semana, às vezes por dia. Quantas vezes eu chamei para clamar, e eu notei, irmãos, quantas pessoas são as mesmas pessoas, não se movem. E eu, pastor Renato, quero deixar claro que nós não estamos de brincadeira. Isso aqui não é uma brincadeira, viu? A placa lá na frente não é brincadeira, não. Nossa reunião aqui não é visando, vamos cantar que é legal. Bem, o pastor e tal, pois é, pastor. Não, irmão, isso não é brincadeira, não. Ser crente não é brincadeira. Isso é sério. Por que eu estou citando isso? Porque nesse momento pessoas precisariam ser amparadas, primeiro com o Evangelho. O Evangelho foi dado a mim e você. Nós não podemos nos calar. E eu estou aproveitando porque, irmãos, eu me lembro quando eu estava aqui insistindo para as pessoas estudarem. Você sabe qual era o problema que eu tinha? Eu tinha um ou outro no meio do rebanho dizendo, nessa igreja só se valoriza quem estuda. Irmãos, isso já passou, é coisa do passado. Só quero dizer para você o seguinte. Eu, amparado pela Escritura Sagrada, cuidando do meu rebanho, sendo apedrejado dentro da obediência. A Bíblia diz para buscar sabedoria. Eu não posso aceitar um pai de família parar de estudar. Parou de estudar 30 anos, 20 anos que seja, 30 anos que seja, volta a estudar. Irmãos, a irmã Miralda voltou a estudar para a glória de Deus. Se você perguntar ali para a irmã Miralda, foi uma bênção na sua vida ou não foi? Foi ou não foi, irmã Miralda? Melhorou tudo, né? Abriu a mente, ajudou a senhora em todas as coisas para Deus, para servir a Deus. Irmãos, quando você estuda, que você faz uma prova, você passa, você se sente vitorioso, vencedor. Por que é assim? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus não vive sem desafio. Você não pode viver sem desafio. Irmãos, viver sem desafio, sem conquistar, isso não faz parte das pessoas, não é nem dos crentes, é das pessoas. Das pessoas. Então, eu estou só citando isso para dizer que só abençoa a vida da gente. Não é? Aí depois eu dei uma parada, olha, bobinho. Aí eu me lembro que mudou. Depois era assim, o pastor só valoriza quem não tem conhecimento. Irmãos, eu morro de rir quando eu lembro dessas histórias. E eu sabia, né, as figurinhas que estavam espalhando isso no meio do povo, mas nem tudo a gente pode falar, tem coisas que a gente tem que orar. Não adianta vir bater cabeça e nem puxar pela orelha, rodar, não é? Pegar pela orelha, rodar assim, não adianta, dependendo não adianta. Se isso mudasse a vida das pessoas, só era para andar fazer a fila. Tem gente, meu irmão, que vai ser Judas mesmo, não tem jeito. Tanto é que está tudo desviado. As pessoas que soltavam isso, irmão, não estão mais na igreja. E não é aqui não, estão desviados mesmo no mundo. Quero deixar claro que igreja é para quem é convertido. Quem não é convertido não vai permanecer. Só permanece na igreja de Deus quem é crente, quem é nascido de novo. E aí, meus irmãos, para encerrar, porque o meu tempo já acabou, mas eu quero deixar claro aqui para você, olha só o que aconteceu no jardim do Éden. No jardim do Éden, aí eu encerro. No jardim do Éden foi o lugar da desobediência. O Senhor disse, não comerás da árvore, não comerás do fruto. O que Adão fez? Comeu. No jardim da desobediência, aconteceu que agora esse homem e essa mulher ficaram estranhos um ao outro e se cobriram. Eles não ficaram à vontade um com o outro mais. O se cobrir com folhas de figueira, conforme lemos, significa que eles agora tinham uma barreira entre eles. Não, pastor, eles estavam nus, constrangeiros e tal. Não, irmãos, era só Adão e Eva aqui.
Havia um vazio dentro deles, um vazio tal, uma inconformidade que fez com que ambos não se sentissem à vontade. E eles achavam que se cobrindo, então, resolveriam a situação. Entenda bem o que significa se cobrir aqui. Eles, em outras palavras, um olhou para o outro e disse: opa, vou me cobrir. Essa cobertura, essa falta de liberdade um com o outro, foi o que aconteceu. Agora estavam com uma barreira, não havia liberdade, não havia unidade entre os dois mais. Lá no Jardim do Éden aconteceu isso. Mas no Jardim Getsêmani estava Jesus e os discípulos, e ele diante de Deus dizendo: eles estão aqui, eu sou um contigo e o Senhor é um comigo, e que eles sejam um como nós somos um. Veja a diferença. Por isso, irmãos, a oração mais importante que foi feita foi essa. Entenda por que eu disse dessa forma. Um dia o mal entrou na terra e agora Jesus estava no Jardim Getsêmani. Ele estava pisando a serpente, destruindo essa conduta adâmica. Ele estava distante da mulher, Jesus estava abraçado com os discípulos. O versículo 6 vai dizer: Senhor, eu dei a eles. Ele começa a dizer, a responsabilidade dele foi exercida. O texto vai declarar que o Senhor, então, vem sobre eles. O versículo 8 de Gênesis 3, então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Irmãos, Jesus estava no Jardim das Oliveiras. Havia oliveiras ali, mas ele não estava escondido de Deus, ele estava invocando o nome do Senhor. Aqui, o Senhor chega com a voz. Entenda aí o versículo seguinte, versículo 9. Chamou, porém, o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Jardim Getsêmani, o Senhor está entre as árvores, as oliveiras, no jardim. Ele está invocando o nome do Senhor. Ele busca a Deus, ele não foi buscado pelo Senhor. Deus buscou Adão. Deus disse: onde estás, Adão? Não, agora Jesus estava invocando o nome do Senhor, estava buscando a presença do Senhor. E aí, irmãos, nós estamos começando a compreender o nível da oração sacerdotal de Jesus. A oração final, ele é preso logo em seguida. Jesus está pisando o rastro da serpente, ele está destruindo a destruição. E aí então o Senhor ouve de Adão: eu estava nu, tive medo e me escondi. E agora no Jardim Getsêmani está os discípulos vestidos, e está Jesus vestido com vestes brancas diante de Deus. Entenda bem, alguém pode pensar, agora forçou uma barra, né? Agora eu quero ver. Entenda aí, meu irmão. Mateus capítulo 17, a transfiguração de Jesus. Quando a presença de Deus vem, Jesus se mostra com vestes brancas. Eram tão brancas que até comparado, nenhum lavandeiro, a pessoa que alveja o couro, o tecido, nenhuma pessoa podia alcançar uma brancura tão grande. Qual a ênfase que eu quero dar? Está Jesus no Getsêmani, orando e pleno na presença de Deus. A linguagem da vestimenta. O Senhor Deus do Antigo Testamento usa o termo, para o povo de Israel, quando fala do povo de Israel em pecado, ele chama de nudez, porque é referente à nudez de Adão. Nudez no Novo Testamento também é utilizada, e aí é claro, seria mais vasto eu observar com você, mas
eu quero me ater muito mais ao outro detalhe importante. Jesus está vestido espiritualmente, pleno, com vestes brancas, buscando a Deus, e ele está junto dos discípulos, e eles também estão sob seus cuidados, limpos. Eu tenho que ler o texto, não tem como fazer diferente. Não precisa você abrir para não desmarcar aí, Gênesis. Mas no capítulo 17, no versículo 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei a palavra que tu me deste. Eles a receberam verdadeiramente, conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. E aí o texto segue, versículo 14: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. E aí segue o texto, eu não separei o texto, né, mas é que eles estão limpos pela palavra que tu me deste. Eu me perdi aqui um pouco, mas a minha ênfase aqui é que no texto de Gênesis há uma destruição no jardim do Éden, e no jardim Getsêmani há restauração. Essa restauração é que, quando Adão se porta dizendo eu estava nu, o Senhor Jesus está ao contrário, está pleno, está vestido, espiritualmente vestido significa sem pecado. E assim também os discípulos. O versículo 11 de Gênesis 3, perguntou Deus, quem te mostrou que estavas no começo da árvore que te ordenei que não comesse? Disse o homem, a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Note, eles não falam aqui, ele não fala, eu pequei, Senhor. Não. Ele põe a responsabilidade em Eva. Jardim Getsêmani, o Senhor Jesus é responsável pelos discípulos. Jardim do Éden, ela é que é responsável por tudo isso. Eu não. Aliás, a mulher que tu me deste, Adão transfere a responsabilidade. Aliás, irmãos, até hoje, né? Certamente essa responsabilidade, aí a pessoa fica por ali, Deus é poderoso, mas poderia ter me livrado. Tudo bem que... Aí, ou seja, o homem continua ainda, às vezes, dando um jeito de botar a culpa em Deus. Então, eu quero aqui, tendo fundamentado isso, a oração mais importante feita sobre a terra. Pastor, pensar que era do Pai Nosso. A do Pai Nosso é para mim e você fazer diante de Deus. Essa é a oração de declaração de salvação sobre nós todos. Aqui, a destruição da serpente foi destruída. E está agora Jesus responsável pelos seus. Ele se apresenta prestando contas pelos discípulos. Quero fazer menção que no texto de Gênesis capítulo 4, Caim mata Abel. E ele diz para Deus assim, sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, eu tenho que prestar conta dele? Ali é só para você ver o fruto do pecado. No jardim Getsêmani, Jesus presta conta a Deus dos discípulos, a respeito deles. Nenhum deles se perdeu, salvo o filho da perdição, fazendo jus a Judas. Porque para que se cumprisse a Escritura Sagrada, na oração do capítulo 17, mais tarde é dito, mas ele presta contas. No jardim do Éden, ele transfere a responsabilidade. No jardim Getsêmani, Jesus assume a responsabilidade para com os seus. Por isso, meus irmãos, não existe cristianismo
sem seguir esse modelo. Você aí, meu irmão, é responsável pelos seus filhos. Você aí, meu irmão, é responsável pela sua mulher. Você aí, minha irmã, é responsável por toda uma gama, auxiliar o seu marido, auxiliar o seu esposo, cuidar dos seus filhos junto com o seu esposo, lidar com as situações com zelo de que você é responsável. Você está trabalhando, meu irmão, você prestará contas a Deus. Eu quero deixar claro, irmãos, no dia do juízo, nós vamos prestar conta de tudo que falamos, tudo que fizemos, não é isso? Entenda bem, quem anda na presença de Deus presta conta em vida, não prestará conta no futuro. Como assim? Você é chamado a receber de Deus, aplicar na sua casa, e o efeito é o que Jesus fez. O efeito disso nós vemos em Jesus. Ele recebeu do Pai, deu aos discípulos e gerou a salvação de todos nós. Eu quero que você entenda que tudo que Deus injetar em você é para você injetar na sua zona de responsabilidade. Talvez você é um jovem, você não é casado, não tem filho, nem namora. Mas aquilo que Deus te deu, você é responsável. Deus te deu uma vida para ser bem utilizada. Deus te deu um emprego, você tem que ser bem sucedido lá nesse emprego. Meus irmãos, por quê? Por quê? Porque no final alguém vai perguntar, olha, você é diferente, você pode me explicar como que você é desse jeito? Aí você vai dizer, eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Eu sou uma pessoa igual a você, tenho tristezas, angústias, situações, mas Ele me auxilia em tudo. Por isso que eu consigo vir com um sorriso no rosto, por isso que às vezes eu não tenho aquele sorriso maravilhoso, mas estou disposto a vencer em nome de Jesus. Meus irmãos, convido você hoje à noite, nós vamos continuar essa reflexão, e agora indo mais profundamente, eu quero com isso, que essa pregação agora pela manhã sirva de inspiração, para que você entenda que nós estamos vendo a glória, o brilho, a majestade do Verbo que se fez carne. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Senhor, mais uma vez, eu quero iniciar essa oração, orando pelo garoto que perdeu sua mãe e seus irmãos. Meu Senhor, quem vê o vídeo daquelas crianças junto com a sua mãe, é muito complicado, meu Pai. Muito difícil ver aquele vídeo e saber que aquelas pessoas já não existem mais. Meu Senhor, nos ajude, Senhor, de forma que possamos auxiliar outras pessoas que estão na mesma condição, muitas vezes perto de nós. Nos traga ao coração amor pelas pessoas. Amor, Senhor. Pai, um dia estivemos perdidos, desgarrados. Um dia nós falávamos uma multidão de besteiras, de loucuras, porque estávamos em trevas. Meu Deus, nos ajude, Senhor. E eu te peço, meu Pai, coloca pessoas na vida desse garoto, que sejam usadas por Ti. Oramos pedindo o amparo do Senhor para esse garoto. Senhor, que ele se torne um grande homem de Deus. E que ele venha usar a vida que o Senhor concedeu a ele nas Tuas mãos. Senhor, nós oramos por todas as pessoas que perderam pessoas nesses dias. Nós pedimos misericórdia. Sustenta. Olha para aqueles corações que estão revoltados, aqueles que estão revoltados até com o Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus, e não há falha no Senhor. Nunca haverá e jamais haverá, Pai, mas tantas pessoas não compreendem. E nós sabemos, Pai, que esse número precisa diminuir à medida que o Evangelho é pregado e pessoas se convertem. Meu Pai, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós como igreja. Senhor, o Senhor me confiou um rebanho, mas há tantas ovelhas, Senhor, que não compreendem a Tua obra. Eu te peço misericórdia sobre aqueles que são duros de coração.
e que não submetem, Senhor, que ainda que são crentes convertidos, mas estão afastados e não reconhecem isso. Senhor, olha para aqueles, Senhor, que estão, Senhor, colocando empecilhos, transferindo a responsabilidade como Adão transferiu, transferindo como Eva transferiu, dizendo que a culpa era de Satanás. Meu Pai, mude a nossa história. Eu oro pedindo por este rebanho especificamente. Senhor, que o entendimento de que nós devemos andar como Jesus andou, que nós devemos amar como Ele amou, que seja uma realidade da igreja do Senhor nesse lugar. Que aqueles que estão levando na brincadeira, aqueles que não levam a sério porque não estão sentindo a dor do outro, Senhor, converta estes corações, mude a história dessas pessoas. E nós pedimos, Pai, que a vitória do Senhor que foi manifesta no jardim Getsêmani, Senhor, seja manifesta no nosso meio cada dia, de forma que sejamos responsáveis por esta obra, sejamos responsáveis pelas nossas famílias e pela vida que o Senhor nos deu para usar muito bem utilizada. E só há um jeito de fazer isso, que é te servindo, te obedecendo, sendo teu filho. Nos leve para os nossos lares, nos abençoe e que nós estejamos hoje à noite com boas notícias, tendo ouvido que muitas coisas boas aconteceram.